nós vamos falar de um tema do Livro dos Espíritos, que é do livro 4 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, tá? E é sobre a felicidade e a infelicidade. Nós não temos tempo hábil para abordar todas as perguntas referentes a esses 4 capítulos, esses 4 pontos que a gente pegou para essa palestra, né, para esse nosso encontro, porque temos uma quantidade muito grande de perguntas. Então nós começamos da 920 e vai até a 934. Então a gente tem bastante pergunta, não daria nem para ficar lendo uma por uma, porque ficaria cansativo e não seria produtivo. Então a ideia é fazer o quê? Fazer um resumão de tudo isso para que a gente consiga desenvolver uma linha de raciocínio que seja mais ou menos lógicas, que nos permita compreender essas questões. Mas eu vou estar lendo a primeira pergunta para darmos início, né, a esse tema. Então a primeira pergunta é a pergunta 920, que Kardec pergunta assim: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Que é o sonho de todo mundo, né? Ter uma felicidade completa aqui na Terra. E os espíritos respondem para Kardec assim: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, essa felicidade a qual Kardec pergunta está subordinada às nossas ações e às nossas condições de entendimento do nosso desenvolvimento. Como é que a gente entende, como é que a gente se comporta, como é que a gente aceita e suporta essa nossa existência terrena? Como é que nós compreendemos essa nossa existência carnal, né? Esse nosso processo de reencarne aqui na Terra. Do ponto de vista material, ou a gente já consegue ter aí uma mescla, né? Porque é muito difícil a gente dizer assim: eu vou ter uma vida 100% espiritual, né? Na Terra não temos essa condição, porque o corpo ele acaba embotando muito da condição do espírito. O nosso corpo ele é o veículo, né? O veículo necessário, indispensável para nós, na condição em que estamos, para que consigamos aproveitar a oportunidade para auxiliar o nosso espírito no seu processo de evolução. Muitas das vezes, ou quase sempre, né, nós reencarnamos com um pacote de compromissos, né, um projeto que foram feitos para a gente. Esse projeto nem sempre é uma realidade unânime para todos, né? Existem algumas exceções, onde, dado a necessidade especial daquele espírito, ele tem que reencarnar, ele precisa reencarnar. Ele aceitando, ele concordando ou não, é uma necessidade. Assim como fazemos com as nossas crianças, né? Então, nossos filhos, enquanto pequenininhos, se nós deixarmos a critério deles a escolha de ir para a escola, nós sabemos que eles não vão, né? Raríssimo aqueles que acordam de manhã cedo e vai lá acordar os pais para levar ele na escola, né? Não vão, porque isso é cansativo, é desgastante. Eles preferem ficar em casa, vendo televisão, jogando no celular, né? Brincando, correndo, fazendo arte, fazendo traquinagem, porque é próprio ainda da condição daquele espírito, naquele estágio de infância, né? Infantil. E existe no plano espiritual, muitos de nós ainda, né? Até hoje reencarnados na Terra, que temos esse comportamento ainda infantil. Somos espíritos muitas vezes milenares, mas ainda com um comportamento moral muito infantil.
Então, não tendo esse comportamento, eles são obrigados a vir para a escola estudar. Então, são as reencarnações compulsórias. Para esses, não há um projeto, há uma oportunidade. Então, eles vêm, fica o tempo que lhe for necessário e retorna à pátria espiritual com a bagagem que tenha conseguido adquirir. Não é um processo fácil, nós sabemos, mas é necessário para que, de encarnação a encarnação, esse espírito consiga despertar para a responsabilidade de crescimento. Tá? Então, esses são os projetos de reencarnação. E na Terra nós temos toda essa diversidade de comportamento e condições espirituais reencarnados. Cada criatura é um espírito diferente, cada um de nós. E não importa se reencarnamos na mesma família, ou se reencarnamos no mesmo grupo social, no mesmo país, na mesma cidade, não importa. Todos somos diferentes. Então, uma família de 10 filhos, um pai, uma mãe, mais 10 filhos, você vai ter ali 12 individualidades completamente diferentes umas das outras. Existe aí algumas afinidades, existem. Então tem alguns filhos que têm um pouco mais de afinidade com o pai, com a mãe ou com o irmão. Mas a sua condição racional é completamente diferente umas das outras. Algumas coisas são semelhantes em gostos, outras são completamente diferentes. Ainda surge aqueles que praticamente tudo é diferente. Então ele não gosta de nada do que os outros gostam. O que ele gosta é completamente oposto. O que ele pensa é completamente diferente do restante. São as individualidades. É aí onde está surgindo a manifestação e a aparição, a demonstração da condição desse espírito. Nós muitas vezes nos desgastamos muito por conta dessas diferenças que nós encontramos nessas famílias. Essa diversidade de pensamento, de ação, de ver o mundo, de entender as coisas, muitas vezes nos desgasta. Por quê? Porque nós temos um hábito de querer que o outro pense e haja como nós. Então, se algo deu certo para mim, eu quero replicar isso para todo o restante da família. E quero, se possível, obrigá-los a seguir essas regras. Isso não funciona. Não funciona porque os outros, a grande maioria, não aceita. Porque a nossa verdade é diferente da verdade deles. E não vai aceitar. Eu brinco às vezes quando nós, no início, quase sempre quando nós vem a primeira vez e conhece a doutrina espírita, e nós nos encantamos. Então ela nos encanta e nos convida a vir. E nós ficamos fascinados com aquilo. E queremos que todo mundo compartilhe com a nossa fascinação. Ou seja, com aquilo que é bom para nós queremos trazer todos. Não vem, os outros não vêm. Porque é bom para nós, mas não é para eles. É uma verdade que preencheu a nossa necessidade. A necessidade dele é outra. Então a gente precisa compreender essa diversidade da condição do espírito. A nossa felicidade e a nossa infelicidade, hoje eu vou tentar abordar um ponto diferente, pegar alguns ângulos diferentes do que falamos na quinta-feira, porque já que a gente tem algumas pessoas que estiveram aqui na quinta, então vamos abranger um pouco mais o leque. Então na Terra nós temos essa diversidade de pessoas, de criaturas, de espíritos encarnados. E nós muitas vezes sofremos muito por conta disso, porque não entendemos porque na Terra existe tanta miséria. Não entendemos porque existem pessoas que têm um acúmulo grande de riquezas e outros lhes faltam praticamente tudo.
E questionamos isso. Né? Conheço pessoas que chegaram ao ponto de praticamente perder a fé em Deus por conta dessas diversidade, né? Por conta dessa desigualdade. Então se pergunta, puxa vida, se Deus é bom, Deus é um Pai amado, amoroso, perfeito, por que deixa as criaturas jogadas na rua? Sem alimento, sem um teto, sem um lar, sem uma família. Se Deus é perfeito e tão bom, por que Ele deixa uma criança recém-nascida desencarnar? Por que Ele deixa um pai de família, que é o sustento, né, daquele lar, desencarnar e deixar os outros, o restante da família, sem o apoio para a sustentação desse lar? Então as perguntas começam a fluir e aí surge, né, eu já cansei de ouvir isso, né, eu já estou careca, né, de ouvir isso, as pessoas falarem, puxa vida, por que eu sou uma pessoa tão boa, eu já sempre ajudo as outras pessoas, por que eu fico doente e tenho essa enfermidade? Que já gastei tudo que tinha e não consigo cura, por que Deus faz isso comigo? Né? E encara tudo isso como castigo. E sofre, e sofre. E o sofrimento se estende, e se estende. Quanto mais sofre, mais você aumenta o potencial desse sofrimento. Por quê? Porque nós temos, nos processos para a nossa evolução, nós precisamos aprender a lidar com as oportunidades que Deus oferece a cada um de nós. Considerando que Deus, na condição de Pai amoroso, nada nos oferece para o nosso sofrimento. Nada nos oferece para que sejamos infelizes. Tudo, absolutamente tudo e 100% de tudo que surge em nossas vidas é para que possamos encontrar os caminhos da nossa felicidade. Puxa vida, José, como é que você fala isso? A minha mãe, que eu tanto amo, está internada em UTI já faz não sei quantos meses, não consegue reagir. Como isso pode ser algo para minha felicidade? Como isso pode ser algo de bom nas nossas vidas? Não? Aí o outro diz, mas como? O meu pai, o meu irmão, o meu esposo, a minha esposa, meu filho, que eu tanto amo, desencarnou assim do nada. Como isso pode ser bom para mim? Como isso pode ser útil para a minha evolução? E fica as questões constantes, né? E que bom que nós questionamos. Mas a dificuldade é quando questionamos buscando expressar neste questionamento o culpado. E quem é o culpado? Deus. Né? Então sempre é culpa de Deus. Porque Deus quer nos castigar. Porque Deus não está sendo bom. Porque Deus, onde é que está o amor dele? Bom, Jesus diz assim no Evangelho, bem-aventurados que sofrem. E aí como que a gente busca entendimento disso? Como compreender a felicidade pelo sofrimento? Porque Jesus está dizendo assim, seja feliz por sofrer. Sinta-se feliz, porque você sofre. Quando nós observamos os ensinamentos do Cristo, do ponto de vista da vida material, nós não encontramos links sustentáveis, racionais. Sempre fica lacunas. E muitas das vezes parece até uma proposta infantil, sem um entendimento aprofundado. Porque olhamos na Terra e nós
observamos os padrões de felicidade. Quais são os padrões de felicidade que nós observamos na Terra? Bom, todos nós temos os nossos. E a felicidade é algo que não há uma criatura encarnada na Terra que não busque de alguma forma. Dado, né, e condicionado à sua verdade. A sua condição de verdade no espírito. Que aí as diversidades são inúmeras. Né, porque a felicidade é muito diferente para cada um de nós. Então, para a gente, né, alguns pontos que eu linkei aqui para a gente falar disso, nós temos aí os sonhos. Quais são eles? Uma união completamente feliz, por exemplo. Seremos felizes, né, muitos de nós afirmamos, se eu encontrar o parceiro, a parceira ideal, que vai me permitir uma vida harmoniosa. Ainda temos as jovens, né, a maioria das vezes, mais as jovens do que os jovens, sonhadoras, que sonham com o casamento milionário. Então, eu quero encontrar um rapaz educado, que tenha um bom comportamento, que seja respeitador e que seja milionário. Mas tem que ser bonito, né? A beleza é o primeiro ponto, né? Apesar de que hoje, né, a riqueza substitui a beleza. Sim. Então você acaba compensando uma coisa pela outra. Deu sorte. Mas, se isso é uma realidade para poucos, eu até diria para nenhum, tá? Porque conseguir todas essas condições, né, numa só criatura, não é uma tarefa fácil. Então você vai ter uma luta aí longa, né? Vai ter que pesquisar bem, investir muito em pesquisa de laboratório para tentar encontrar essa criatura. Né? É assim, até porque na Terra não existe uma só criatura perfeita que não tenha seus defeitos. Somos uma mescla de tudo isso. Temos conosco muitas qualidades, mas também temos conosco muitos defeitos. Se esses defeitos não fossem uma realidade para a nossa existência, estaríamos encarnados em outro mundo, não na Terra. Porque a Terra, na condição de hoje, nos oferece a oportunidade de crescermos. E como que é esse crescimento? Esse crescimento ele se dá à medida em que nós vamos nos desfazendo dos nossos defeitos e substituindo-os por virtudes. É essa a oportunidade que a Terra nos oferece para o crescimento do nosso espírito. É nos desnudar dos nossos defeitos e das nossas imperfeições e nos revestirmos de virtudes. E isso só já é um trabalho de muita luta. De muita luta por quê? Primeiro, reconhecer que não somos perfeitos. E isso já é uma tarefa árdua para muita gente. Porque, dado as condições que a criatura traz para essa encarnação, nós temos ainda espalhado na Terra muita vaidade. Nós temos ainda muito orgulho. São condições que dificultam demais você aceitar que você não é perfeito. Que você aceitar que você precisa mudar. De você aceitar que as tuas ideias
não são a verdade universal. Porque há muitos de nós que defendemos os nossos pensamentos e não importa o equívoco que haja, a nossa verdade como verdade universal. Quando, por exemplo, queremos impor ao outro que mude completamente para viver como nós definimos, como nós decidimos que deve ser a vida dela. Nós não conhecemos, né? Aí é onde começam os pontos de nossos equívocos. A primeira pergunta é: nós sabemos com absoluta certeza quais são as responsabilidades que esse espírito trouxe para essa encarnação? Nós sabemos com absoluta certeza quais são os caminhos que ele deve trilhar? Olhando para a necessidade do espírito, não a do corpo. Porque nós nos limitamos a olhar a criatura reencarnada pelo prisma da vida material. Então, os nossos padrões de felicidade na Terra são as riquezas. As criaturas que caminham sobre a Terra estão sempre sonhando, com raríssimas exceções, com a possibilidade de ser ricos. E não é de ser rico de virtudes, é de ser rico de coisas materiais. Então, a união feliz, que é todos almejam, né? Aí quando você encontra a criatura e fala, encontrei, como que é que o pessoal fala, né? A minha outra cara metade, é isso? Tem a cara metade, tem o outro, como que é lá? A alma gêmea. É mais difícil. Pois é. E aí vem o encantamento, e louvado seja que venha, porque senão seria mais difícil. E esse encantamento os leva aos sonhos de um matrimônio, da formação de uma família, e assim acontece. Porém, no segundo quilo de sal que compartilham, aquele sonho começa a mudar. Puxa vida, não era bem o que eu queria. E agora? E agora o que eu faço? Porque a pessoa não pensa como eu penso, ela não faz só o que eu quero, ela não age da forma que eu determino que ela tem que agir. Ela tem uns comportamentos que não faz sentido para mim. Puxa, será que eu me enganei? E aí nós criamos aquele processo, né, de antagonismo dentro do nosso lar. Porque a esposa quer que o esposo faça só o que ela pensa. E o marido a mesma coisa, espera que ela faça só o que ele pensa. E ambos fazem coisa diferente e nenhum fica feliz. Porque tem necessidades diferentes uns dos outros. Enquanto está namorando, está naquela fase de encantamento. Ah, eu gosto muito de música clássica, mas ele só gosta de rock pesado. Mas tudo bem, eu aguento. A primeira semana você já não aguenta mais. Você já não aguenta mais, porque, puxa vida, como é que você pode só ouvir isso? Como é que você gosta disso? Por quê? Né? E aí começa as discussões por nada. Por nada. Porque falta entendimento, falta compreensão, falta aceitação, chega, isso vai se levando ao ponto de começar a faltar também respeito. E aí nós criamos aqueles processos que nós já compreendemos na nossa sociedade. Esse casamento ele vai durar alguns dias, alguns meses, pode ser que se estenda alguns anos e cada um vai para um lado, em determinado momento. Quando isso não acaba em tragédia, né?
Mas nós temos essa necessidade por quê? E por que surgiu isso? Porque Deus é ruim conosco? Por que eu me encantei com a pessoa errada? Né? Nós nos perguntamos. Não foi com a pessoa errada. Nós nos encantamos com a pessoa certa. O erro foi a nossa postura diante da oportunidade. Tínhamos ali em nossas mãos a oportunidade de construir, no mínimo, uma vida de amizade. Desenvolver pelo menos laços de amizade. Porque nós estamos na Terra para resolver as nossas pendências lá do passado. Lá no passado é onde origina a dificuldade que estamos vivendo no presente. Hoje, nós vivemos a reação das nossas ações, muitas das vezes. O que vivemos hoje é a reação do que nós plantamos lá atrás. É a oportunidade da colheita. Se nós colhermos com sabedoria, nós vamos ter um futuro melhor. Mas um futuro melhor aonde? Um futuro melhor olhando para o nosso espírito e não para o nosso corpo. Seja feliz por sofrer. Porque é através da carne que nós curamos o nosso espírito. O sofrimento do nosso corpo físico, as mazelas que temos que experimentar nessa encarnação, é para que a gente possamos curar as mazelas que se manifestam em nosso espírito. Quando nós estamos bem doentes, e aí a gente quer a cura de qualquer custo, né? Se alguém disser, tem um médico que se você for lá, ele vai te curar, mas a cirurgia que ele faz não são com os equipamentos tradicionais. Ele usa materiais rústicos, vai ser dolorido, mas você vai ficar boa. Você submete. Se submete pela esperança da cura. Você aceita passar por um período de sofrimento para se curar. Por que você aceita? Porque você sabe que vai ser dolorido, mas vai ser por um tempo curto. Consciente ou inconsciente, você aceita isso. Você acredita que vale a pena. Eu vou sofrer agora, mas eu vou ficar bom. Então eu vou me submeter. E você submete na esperança da cura do corpo. Então você sofre, mas aquele sofrimento é um sofrimento menos dolorido, porque há por trás uma esperança que te sustenta, que te dá resignação para que você suporte as dores que o corpo apresentar. Você sabe que tem o suporte do medicamento, então você tem uma dor, sei lá, maior, você toma um medicamento para dar uma aliviada. E você faz isso, consciente. E por que nós reclamamos tanto quando somos submetidos às cirurgias que vai curar o nosso espírito? Porque não compreendemos, porque não aceitamos. E por que sofremos? Por uma simples questão. O sofrimento nosso, ele é bem peculiar. Tá? Como eu disse antes, nada Deus nos oferece para o nosso sofrimento. Nada Deus nos oferece para que sejamos infelizes. Então, quando nós ficamos doentes e que nós compreendemos da necessidade da solução dos problemas do nosso espírito, e a gente aceita com resignação o processo da enfermidade, você não sofre. Você não sofre. Você passa, se houver necessidade, o processo inteiro em harmonia.
Se você não aceitar, você sofre. Você se revolta, veja bem, a não aceitação é a nossa revolta. Então eu me revolto com aquilo que me é oferecido e aí essa revolta cria o processo da não aceitação. Não aceitando, me revoltando, eu crio um problema. Quando nós não nos revoltamos, nós temos uma oportunidade. Quando aceitamos, temos uma oportunidade. Quando nos revoltamos, temos um problema. Veja bem, muda o processo. Então a revolta nos traz toda essa questão das dores. Traz toda essa questão de que somos nós castigados. Nós não merecíamos isso. Somos injustiçados. Eu que sou uma pessoa tão boa, por que estou passando por isso? Deus não é justo comigo. Isso não é aceitação, isso é uma revolta. Deus não é justo comigo, logo eu não aceito a condição. E eu sofro por isso. Aí eu me queixo com o meu amigo, me queixo com todo mundo que tiver a oportunidade de me ouvir. Porque a vida está ruim, porque eu sou infeliz, por quê? E nós vamos trazendo tudo aquilo que é difícil para a nossa existência. E como nós vamos viver em harmonia? Absolutamente não. Considerando que nós somos corpo, alma, né? E espírito, corpo, perispírito e espírito, e a gente tem uma condição muito grande de energia. A energia se harmoniza de forma vibratória. O que vibrarmos é a condição em que vamos nos colocar. Se eu começo a dizer que a minha verdade é que Deus é ruim comigo, é que as coisas são ruins, que o mundo é ruim, que tudo não presta, tudo não vai prestar. Eu atraio isso para mim. Tudo que se surge, tudo que eu vejo, me sugere essa minha verdade, porque é isso que eu passo a acreditar. E eu vou criando um processo de imersão dentro dessa condição, criando barreiras que dificilmente eu consigo sair, porque eu mesmo criei essa dificuldade para mim. O que se faz completamente oposto quando eu aceito. Durante o processo de revolta, mesmo que os espíritos bons desejem nos auxiliar, eles não encontram ponto de apoio. Porque nós fechamos a nossa mente, nós fechamos todo o nosso campo mental, fechamos todas as portas de entrada e não permitimos que ninguém nos mude de ideia. Com outra curiosidade, nós gostamos de mostrar assim. Porque é muito bom ser vítima. Sabe? Eu não sou culpado, eu sou inocente. O meu sofrimento, quem é culpado é Deus. E aí nós nos colocamos na condição de vítima e alimentamos isso, expomos isso, falamos para as pessoas que eu sou inocente, que eu não mereço, eu sou vítima. E muitas das vezes nos fechamos nesse processo durante muito tempo. Ninguém consegue nos modificar, porque ninguém tem o poder. Nenhum de nós temos o poder de modificar o outro, não importa o quanto amamos. Não conseguimos. Podemos tentar, mas não conseguimos. O nosso filho, né, vou trazer isso para o nosso âmbito familiar, que fica mais fácil de exemplificar.
Imagine que você tem um filho que você ama muito. E você quer para ele sempre o melhor do melhor. Em tudo. E aí esse nosso filho, descuidado, se encanta pelo mundo das drogas. Um exemplo. Um exemplo hipotético. Tomara que seja, sempre. E nós queremos a qualquer custo tirá-lo de lá. Porque nós o amamos e queremos o melhor para ele. E sabemos que esse caminho não é o melhor. E nós trazemos ele para casa. E nós saímos descabelados no meio da noite atrás dessa criatura e pegamos ele, trazemos para casa, queremos aprisionar, aprisionamos. Uma oportunidade desse tamanho ele foge. E quando a gente vê, já está lá de novo. E nós vamos atrás outra vez. E nós conversamos, nós ameaçamos, nada resolve. Nada resolve. Até o dia em que ele despertar e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu preciso me livrar disso. Aí ele chega e pede ajuda. Me ajude para que eu consiga me libertar disso. Aí você vai ajudá-lo. Porque ele se conscientizou da necessidade de mudar. Agora ele muda. Agora ele pode se curar. Mas enquanto só você tinha essa consciência, não conseguimos nada. E não é diferente com relação ao Espírito. Por isso que Deus nos oferece o nosso livre-arbítrio. E isso é intocável em cada um de nós. Os espíritos bons nos olham com um desejo imenso de nos ajudar. Mas as tuas escolhas não permitem que ele nos ajude. O que eles podem fazer? Te aconselhar. E você aceita os conselhos? Você ouve os conselhos deles? A criança, o nosso filho, no seu estado de insanidade pelas drogas, ele ouve os nossos conselhos? O que a gente fala para ele faz sentido? Não. Nós somos quadrados, somos antiquados, somos velhos. Não compreendemos a modernidade agora. Isso é bom para eles. Eles acham, pensam. Nós pensamos também. E não damos ouvidos àqueles que conhecem os caminhos mais seguros, os espíritos bons. Nós fechamos o ouvido para eles. E nada que eles nos digam, nós vamos aceitar. Então seguimos em direção ao despenhadeiro. Até chega o momento da nossa queda. E aí nos revoltamos de novo. Porque Deus me deixou fazer isso. Foi a sua escolha. Não é culpa de Deus. Não é culpa dos espíritos bons. É a nossa escolha. Eu escolhi seguir esse caminho. E vou seguir. Então, essa nossa felicidade e a nossa infelicidade, ela está em nossas mãos. E só depende de nós querer realmente alcançar esses caminhos. Ferramentas nós temos. Quais são elas? Jesus nos deixou todo um manancial de ensinamentos, de conselhos. Deus não deixa nenhum de nós abandonado. Todos nós, quando eu digo todos, é todos, sem exceção. Do mais aperfeiçoado que existe na Terra ao menos aperfeiçoado que existe na Terra. Todos temos proteção. Todos temos aqueles que nos amam. Todos temos aqueles que almejam a nossa felicidade. E nós temos no Evangelho do Cristo as suas orientações, onde nos convidam às observações. Um dos seus conselhos do amor
ama o teu próximo como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. São caminhos que nós precisamos aprender a seguir para construir essa nossa felicidade e nos libertar um pouco desses sofrimentos. Porque ser feliz por sofrer não é você sofrer, passar pelos obstáculos reclamando. É que os obstáculos venham até você e você os aceite com resignação. E quando isso se automatiza na sua vida, você vai passar esses obstáculos todos e você nem percebe. Um exemplo disso é você começa um ano qualquer. E quando chega no final desse ano, você fala, vou fazer um balanço, como foi meu ano? Puxa, em janeiro passei por isso, em fevereiro me surgiu aquilo, caramba, eu nem vi, nem percebi. E a vida fluiu harmoniosamente. E os obstáculos vieram e se foram e você nem notou. Porque eles não te causaram revolta. Agora, se te causar revolta, você registra. Porque você vai registrar como um sofrimento. Você vai registrar como um problema. Fez isso, perdeu a oportunidade. Quando perdemos a oportunidade, perdeu-se o efeito daquela chance que nos foi dada. Aquele sofrimento, entre aspas, não atingiu o seu propósito. Então você sofreu, mas não te foi frutífero esse processo. Então é a prova que nós reprovamos. E se reprovamos, lamentavelmente, teremos que repetir. Então vamos passar por ela de novo. Quantas vezes forem necessárias, até que a gente compreenda. Compreendendo, não precisamos mais. É a prova vencida. Então nós temos como ferramenta a aceitação, a resignação, a confiança em Deus e a fé no futuro. E a fé no futuro é muito importante para a nossa caminhada. Porque as coisas da terra não nos pertencem. Viver só olhando para a vida material, só vamos construir sofrimentos. E não compreendemos a felicidade. Não adianta termos riquezas abundantes na terra, riquezas materiais, né? A própria história nos mostra isso. Quantas criaturas nós observamos que atingiram os níveis de riquezas quase que máximas da Terra e chega a um dado momento que ele diz, meu Deus, eu não consigo encontrar felicidade, sou completamente infeliz, a minha vida é vazia, não posso confiar em ninguém, não tenho amigos verdadeiros. Vivi uma vida inteira inútil. Adquiri tudo o que eu queria. E agora eu gostaria de ter um pouco de paz. Eu preferiria trocar tudo o que eu construí por um momento de paz. E isso é uma realidade em muitas criaturas. Muitos. Mas nós queremos a riqueza a qualquer custo. Fazemos isso constantemente. Por que isso? Porque a Terra também, oferecendo a chance da reencarnação e da experiência do corpo físico, nesse pacote todo vem uma ferramenta chamada ilusão. E essa nos encanta. Como nós nos iludimos. Porque nós temos as questões das sensações que o corpo nos traz para nos impulsionar a buscar caminhos.
Só que quando nós abusamos disso, nós criamos dificuldades. Porque nós temos, através disso, grandes facilidades de desenvolver dependências para determinadas sensações. E tudo aquilo que é demais faz mal. Podemos fazer tudo, podemos usar, vivenciar os prazeres que a vida material nos oferece, sim, mas com equilíbrio, com harmonia, atendendo conforme a nossa necessidade. Então Kardec pergunta, na questão 922, ele diz assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Ele está falando aqui das questões materiais. Aí ele pergunta: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E a resposta é assim: para a vida material, a posse do necessário. Então, a posse do necessário já deveria ser uma medida de felicidade para todos nós. Mas nós não queremos, nós queremos o supérfluo. E nos martirizamos porque não alcançamos o supérfluo, porque o necessário não nos atende. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. São essas as medidas de felicidade para a nossa existência. Porque isso nos dá uma projeção melhor. Quando nós colocamos a nossa projeção de vida olhando para o futuro espiritual, então começa a fazer sentido a aceitação das dificuldades que encontramos no caminho, começa a nos fazer sentido a prática da caridade ativa, começa a nos fazer sentido o perdão das ofensas daqueles que tenham nos atingido de alguma forma, o perdão aos nossos inimigos, né? Começa a fazer sentido as propostas de Jesus. Começa a fazer sentido o sofrimento para ser feliz. Porque eu sofro hoje para ser feliz amanhã. O mesmo processo da cirurgia. Eu me submeto a essa cirurgia dolorosa para que eu tenha saúde. Quando passar esse processo. É a mesma questão. Encaremos a Terra e as dificuldades da Terra como uma cirurgia para resolver a saúde do nosso espírito. E que isso não nos traga dor. Que isso não traga para nós sofrimento. Que isso nos traga felicidade. Então, às vezes, nós ficamos nos questionando quando encontramos alguém que está enfrentando um processo de saúde doloroso e difícil, mas a pessoa está calma, a pessoa está serena, ela está consciente e até parece que está feliz. E você olha aquilo e fala: meu Deus, como? Por quê? A pessoa nessas condições tem um comportamento desse? Como assim? Né? Porque destoa do que é comum, porque o comum é a revolta. Né? O comum é que a pessoa esteja revoltada, reclamando de tudo. Né? Lembro-me de um senhor que ele estava num processo de paralítico, né? E ele não tinha movimento em nenhum dos seus membros. Ele só tinha a locomoção dele era de maca. No espírita, ele dava palestra, ele ia para o centro espírita fazer palestra. Apresentando um otimismo que sobressaía aos olhos de qualquer um. E você se pergunta: meu Deus, eu tenho saúde, e por que eu não consigo ter essa harmonia e essa condição, né, tão positiva que a criatura nessas limitações tem?
porque compreendeu o processo. Quando compreendemos, nós não temos razão para sofrer. Não temos motivos para sofrer. Não existirá mais infelicidade. Seremos felizes nas condições em que estamos. E essas condições podem ser em todas as diversidades. Né? Então encontramos criaturas na periferia que moram num barraco, honesta, trabalhadora, levanta todo dia 3 horas da manhã para ir trabalhar, chega em casa meia-noite, mas está bem, está contente, está alegre, está feliz, ganha 1, 2 salários mínimos, não tem problema na vida dele. E nós não entendemos por quê. Poxa vida, como assim? Né? Eu ganho X vezes mais que ele e vivo desesperado. Não faz sentido. Porque as verdades mudam para cada um. Então, cada um vive conforme a sua verdade. Né? De novo, voltando à pergunta do Kardec. Aquilo que é suficiente para a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Né? Então, aquele que vive com 2 salários mínimos e está muito bem feliz, não é suficiente para outros. Porque ganham 10, 15 vezes mais do que isso e estão infelizes porque querem dobrar esse valor. Aí, se dobrar esse valor, vão ficar felizes por algum tempo. Aconteceu alguma coisa, esse valor caiu, vem a infelicidade de novo. Né? Então, por quê? Porque não há ainda entendimento. Quando há entendimento, a gente vai encontrar um padrão de harmonia para a nossa existência, independentemente das condições materiais que estamos vivendo. Tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas o tempo já acabou. Tá, e eu quero perguntar para vocês ficaram muito quietos esse tempo inteiro. Alguma dúvida, algum ponto que vocês desejem colocar? Algum ponto que eu não falei, que vocês queriam fosse falado? Alguma coisa que eu falei que vocês não concordam? Fique à vontade. Não sou eu o dono da verdade, absolutamente. A sua verdade não é a minha, né? Vice-versa. Eu só queria complementar que, tipo assim, eu acho que, não sei se as pessoas viram, estava rolando na internet, uma menina super jovem, eu não sei nem se ela já tinha 18 anos, e que ela fala do descobrimento de um câncer muito nova, e que foi feito vários tratamentos e tal, e o médico chegou para ela agora e falou que não tem jeito, né? E aí ela vai falando, eu acho que tem a ver com isso que você disse, que ela vai falando, tipo assim, ela poderia se revoltar e tal, que tem amigos que falam para ela que ela perdeu a fé, ela não acredita que possa ser curada. E aí ela disse que ela foi percebendo que esse é o momento que ela tem para estar mais com os pais dela, para valorizar a presença dos pais dela, do namorado que ela tem, e que ela até ficou feliz quando o médico falou, ó, chega, não tem mais o que fazer. Ela falou que ela estava meio cansada dessa coisa de ficar tipo rato de laboratório e ó, remédio tal e tal. Então que ela estava fazendo ela estava falando aquilo para as pessoas perceberem que tipo assim, que tem como ser feliz quando você de uma certa forma aceita. Pronto, é isso. Então o que eu posso fazer de melhor para mim nesse momento, sabendo que eu tenho um tempo aqui e que eu estou com essas pessoas queridas. Então é isso que ela tá fazendo, tocando a vida, e é emocionante ver até, porque o namorado dela diz que ele fica tão, aquilo pega tanto nele, mas que ele decidiu que ele vai simplesmente estar com ela. Então é a coisa às vezes tem as coisas que acontecem que a gente a princípio reclama, mas se a gente puder olhar de uma outra forma e aceitar e tocar e ser grato pelo que se tem, acho que é isso. Sim. Então, sim, o que a gente não pode confundir é, na questão da aceitação, que eu devo aceitar tudo passivamente. Não, tá?
Nós devemos aceitar no sentido de não nos revoltarmos, mas abrir mão e buscar todos os caminhos possíveis para solucionar aquela questão. E não devemos nos revoltar se todos os caminhos buscados não trouxerem, né, o resultado que almejávamos que trouxesse. Né? Que há uma diferença grande. Né? A diferença de, eu estou doente, não vou procurar nada, eu vou morrer aqui mesmo. Né? Aceitei minha doença e vou desencarnar como estou. É diferente de você, eu estou doente, tudo bem, vou ver o que os médicos podem me fazer. Vou ver o que tem disponível. Né? Vou ver o que Jesus preparou em algum lugar para me ajudar. Né? Nem que seja estendendo um pouco mais a minha permanência aqui. Né? Então é esse o nosso comportamento. Esse é o comportamento que devemos ter para com a nossa vida. E assim a gente vai semeando devagarinho, né, uma plantação de coisas boas para a nossa existência, né, considerando que cremos no processo de reencarnação e, crendo no processo de reencarnação, sabemos com certeza e segurança que essa não é a única, não é a primeira e nem será a nossa última experiência como espíritos encarnados, seja na Terra ou em qualquer planeta que seja. Né? Porque esse é um processo que vai além das nossas vontades, da nossa aceitação ou da nossa não aceitação. Não está sobre nós decidir. É uma lei que todos nós, independentemente de concordar ou discordar, estamos submetidos a elas. Bom, fica implícito aí, essa palavra não foi usada, mas está implícito aí que é aprendizado. Sim. Né? Essa não aceitação passiva, você não fica passivo porque você sabe que a sua ação, lógico, entendendo por que você está passando por aquilo, você sabe que vai levar um aprendizado, que vai construir a sua vida espiritual. Sim. Porque tudo é aprendizado, né? Todas as oportunidades que temos na existência é para aprender algo. E esse algo ele tem como ponto fundamental a maturidade da nossa condição moral. Não só para a gente, mas para quem está com a gente também. Sim, porque o nosso exemplo, né, e o nosso exemplo é o caminho mais seguro de se ensinar, quietinho, sem fazer barulho, ele vai modificando o comportamento das pessoas que estão à nossa volta, daqueles que convivem conosco. Ensinar não é simplesmente falar, impor a nossa verdade, porque a nossa verdade não está nas palavras, estão nas nossas ações. E esse é o caminho de ensinar com maior segurança. Né? Então, vou roubar aqui mais uns 2 minutos. Então não adianta você chegar para o seu filho e dizer, filho, fumar não é legal. Fumar você vai prejudicar a sua condição respiratória, você vai correr risco de contrair um câncer, né? O seu pulmão vai se desgastar muito facilmente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aí no outro dia você fala, filho, vai ali no bar comprar um cigarro para mim. Né? Caiu por terra todo o seu argumento. Né? Então, falar, ele tem que estar suportado com o exemplo. A tua palavra, né, aquilo que você tenta ensinar, você tem que vivenciar. Né? É o que Jesus sempre fez. Né? Os ensinamentos do Cristo se eternizaram por quê? Porque eles não estavam somente, né, baseados nas palavras. Jesus falava e exemplificava. Né? Então, a minha verdade é o que eu vivo, não é o que eu falo.
Porque um bom vocabulário você pode dizer o que você quiser, né? Da maneira que você quiser. Vivenciá-lo é dizer o que você realmente aprendeu. É dizer o que você realmente acredita. É aonde está a sua verdade. E aí é onde você pode realmente ensinar, né? É quando se diz popularmente, né, que você tem moral para dar aquele exemplo, né, para dar aquela lição. Bom, pessoal, se a gente não parar, a gente vai até amanhã. Só uma última coisa. Aprendizado igual evolução, né, José? Aprendizado é o caminho para a evolução. Isso, né? Porque a gente se desnuda de defeitos e adquire virtudes. E cada virtude nos traz um degrau melhor para a nossa evolução. Rogando a Jesus que esteja presente sempre em nosso meio. E aproveitando a sua presença em nosso meio, agradecer. Querido Mestre, queremos, Senhor, infinitamente vos agradecer pela oportunidade que temos. Agradecer, Jesus, por cada oportunidade que a vida nos oferece para o nosso crescimento. Agradecer, Senhor, pela vida que temos, pela saúde abundante ou pela saúde relativa que desfrutamos, Senhor, nessa nossa caminhada. Agradecer pela família Jesus que aqui construímos. Agradecer, Senhor, porque elas é o início e o ponto primeiro para as nossas experiências, as experiências do agora. É a chance que temos, Senhor, para o nosso crescimento, para nos libertarmos dos equívocos que cometemos em algum momento das nossas caminhadas. Mestre querido, pedimos, Senhor, a Ti que nos permita as Tuas bênçãos aos nossos corações, que nos envolva, Jesus, com o Teu amor, que nos permita a Tua proteção, que nos permita a Tua paz, e que nos auxilie, Senhor, para que possamos encontrar a alegria de descobrir em nossos corações o verdadeiro sentimento do amor. Que consigamos, Senhor, caminhar nesta terra compreendendo, Jesus, com clareza os eventos que ocorrem em nossas vidas. Compreendendo, Senhor, com clareza cada oportunidade para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para que possamos viver em harmonia, para que a paz em nossos corações se estabeleça com segurança. Mestre de amor, abençoai, Senhor, e protegei esta casa de Maria de Nazaré. Abençoai, Senhor, e protegei os nossos lares. Abençoai e protegei, Senhor, a cada um que convive conosco. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos irmãos, Jesus, que por alguma razão desejam o mal contra nós. Se assim agem, Senhor, é porque ainda não conhece o Teu amor. É porque ainda não conhece, Jesus, as Tuas propostas. É porque ainda não sentiram a Tua presença em seus corações. Pois que se assim, Senhor, se assim se fizer na vida de cada um deles, pensariam diferente, trabalhariam mais pela própria harmonia. E estes desejos inferiores emitidos contra nós seriam extintos. Por isso, Senhor, te peço para que tenha misericórdia de cada um deles. Peço para que os perdoe, Senhor, e os ajude, de forma que também eles possam sentir em seus corações o Teu amor e a Tua presença. Abençoa, Senhor.
Abençoa esse nosso planeta. Ilumina, Senhor, a cada mente que habita esse planeta. Ilumina os seus corações e permita que o teu amor, Senhor, se faça em cada lar, em cada família, em cada ser. E que a paz do nosso orbe terrestre, Senhor, seja uma realidade próxima e que possamos desfrutar da serenidade, do equilíbrio, da harmonia. E que o futuro, Jesus, seja para cada um de nós uma realidade de alegria e paz. Mestre querido, permita ainda, Senhor, que ao entrarmos na sala de passe de Jesus, possamos receber, Senhor, tudo aquilo que necessitamos e que tenhamos uma vida de paz, tenhamos uma vida de harmonia, tenhamos uma vida feliz. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.